Olá, clientes e investidores da XP Investimentos. Vamos a mais um Conheça Mais, cuja empresa convidada é MRV Engenharia. Bem, não é a primeira vez que a MRV vem aqui nos estúdios da XP TV, mas de qualquer forma vale relembrar o case da companhia. Ela tem mais de 30 anos de história, desde a sua fundação em Belo Horizonte, e sempre focou no segmento econômico, principalmente para a classe C. Atualmente a empresa é a maior do Brasil atuando nesse segmento e pretende vender ao longo de 2011 mais de 4 bilhões de reais em empreendimentos. Hoje, para nos contar um pouco mais sobre as perspectivas da companhia, seu setor de atuação e a história da MRV, temos conosco o seu gestor executivo de relação com investidores, Sr. Gerson Mazer. Gerson, inicialmente obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da XP TV. Eu gostaria de alinhar, até para o cliente da XP conhecer um pouco mais a empresa, eu queria que você comentasse um pouco sobre o histórico da empresa e como é que funciona um pouco a dinâmica do setor de construção civil. Ok. Primeiramente, obrigado pelo convite, pela oportunidade. É um prazer vir conversar um pouquinho sobre a MRV. A companhia foi fundada em 1979 em Belo Horizonte. É uma empresa mineira, a sede até hoje ainda em Belo Horizonte. Ela foi fundada por 3 primos recém-formados. O R é o Rubens, é o único dos 3 fundadores ainda remanescente na companhia. Ele é o principal acionista, é o controlador e o principal executivo da empresa. Ele hoje tem 31,4% da companhia. Em 79, a companhia foi fundada já com foco no segmento econômico, tá? No mercado de residencial de baixa renda. Na década de 90, a companhia iniciou sua expansão num modelo de crescimento orgânico desde o princípio, segue com o crescimento orgânico até hoje. Na década de 90, meados de 90, indo para o interior de São Paulo, do estado de São Paulo, e continuou a sua expansão geográfica, de forma que hoje a companhia está presente em 90 cidades, em 17 estados, mais o Distrito Federal. É uma operação já bem pulverizada no Brasil. Em 2007 a empresa abriu capital e hoje nós vamos conversar um pouquinho aí sobre esse histórico e essas perspectivas para frente do setor e da MRV. Perfeito. Então falando um pouco de números mais recentes, né? Comenta pra gente como é que foram os últimos resultados da MRV e se ela está confiante para atingir as expectativas para esse ano de 2011. Ok. O setor como um todo, não só a MRV, mas a MRV faz parte dessa história, passou um longo período aí de uns 25 anos, mais ou menos, de estagnação. Em 2006, 2007, o setor foi reativado, vamos dizer assim, por uma combinação de fatores, né? Alguns marcos legais, dando mais segurança para o financiamento, oferta de crédito, estabilidade econômica, aumento do poder de compra do consumidor, fez com que a empresa e a indústria como um todo de construção civil fosse reativada. Os últimos 5 anos a gente apresentou um crescimento exponencial, aí na casa de 3 dígitos, 100% na média composta ao ano, que é um crescimento bem acelerado, até em decorrência desse déficit habitacional tão grande que a gente tem no país, esse período de estagnação. E hoje a gente já está com a companhia numa escala, vamos dizer assim, bem maior, né? Esse crescimento em 3 dígitos, ele não é ad eterno, a gente vai continuar crescendo, só que com o foco no crescimento com a qualidade, mantendo a qualidade. Entenda aqui na qualidade, eu estou querendo dizer, a manutenção das margens e rentabilidade dentro dos patamares que a companhia aceita e que nosso acionista espera, né? A MRV se destaca aí na indústria de construção civil residencial, entre as principais empresas listadas, como a empresa que traz maiores retornos e tem as maiores margens operacionais. Tá, e para 2011 a empresa está confiante em bater meta? Em 2011 a empresa divulga 2 metas. Tá? Ela divulga a meta de vendas contratadas, que vão aí numa faixa de 4,3 a 4,7 bilhões de reais. O ponto mínimo
representa aí um aumento de 15%, o ponto médio um aumento de 20% em relação às vendas de 2010, e a margem EBITDA, o range, aí a faixa é de 25% a 28%. O primeiro trimestre de 2011 a gente ficou nos 25%, em 2010 a margem EBITDA foi atingida com 26,3%. Historicamente, a MRV entrega os resultados dentro dos guidances dessas estimativas que ela divulga para o mercado. E para 2011 a gente tem sim um desafio, e não pode ser diferente, mas as expectativas são de atingir os guidances, essas metas estipuladas divulgadas para o mercado. Entendi. Eu acho que vale comentar que a meta aí de 15% a 20%, a 25% de expansão de vendas já é uma das mais fortes do setor. Então, um pouco até mostrando a robustez da companhia. Nessa questão de robustez, eu acho que é interessante a gente dizer que a companhia vem numa trajetória de crescimento orgânico, a gente não terceiriza obras, ou seja, a gente tem um controle muito grande do que se passa em cada um dos nossos canteiros, né? De forma que com um modelo integrado que a companhia trabalha, desde a incorporação, a compra do terreno, até a fase final de entrega das unidades, passando aí pelo desenvolvimento de construção, repasse de clientes, toda a parte de financiamento, a companhia faz um crescimento consistente e harmonioso. É por isso que a gente vê aí ao longo dos últimos anos, tanto os indicadores operacionais como financeiros crescendo no mesmo ritmo de forma consistente. E assim a companhia vai continuar pelos próximos anos. Como eu comentei, claro que não em taxas de crescimento tão acelerado, como foi nos últimos anos, em 3 dígitos, mas ainda taxas muito importantes quando a gente compara com o crescimento do PIB do Brasil ou de outras indústrias, né? Entendi. Esse ponto que você comentou sobre o crescimento na casa de 3 dígitos, não só da MRV, mas várias empresas do setor, acabou a gente observando ao longo dos últimos resultados um problema de custos, né? A gente está vendo falta de mão de obra no setor, está vendo uma série de problemas, reajustes muito fortes. Então hoje aí talvez o ponto que mais chama a atenção em construção civil seja o problema com mão de obra. Como é que a empresa está vendo isso e está administrando isso? Ok, esse é um bom ponto, é uma boa pergunta. Como eu comentei, nos últimos 25 anos anteriores a essa reativação do setor, a gente passou por um período de estagnação. E nos últimos 5 anos, esse crescimento acelerado exigiu a contratação de muita mão de obra, né? A indústria de construção civil é uma indústria de mão de obra intensiva, né? O Brasil também, concomitantemente, está passando por um período onde ele está pelas menores taxas de desemprego dos últimos anos. Então, existe a necessidade de você tornar o setor ou a indústria atrativo. Como que se faz isso? Pagando um pouco mais. E aí você atrai muitos profissionais que estavam atuando em outras áreas para a área de construção civil. Aqui vale a pena colocar o ponto que a companhia, até por estar trabalhando de forma diversificada, geograficamente falando, tem uma dificuldade menor, vamos dizer assim, do que companhias que estão concentradas em poucos polos para a contratação de mão de obra. E em termos a pressão de custos, realmente, para ter essa atratividade, a gente tem visto um reajuste aí nos acordos coletivos superior à inflação, ao INCC. A companhia adota uma série de medidas para mitigar essa pressão de custos. A mais imediata é repasse no preço de venda, mas outras ações também são realizadas. A gente está aumentando produtividade nos nossos canteiros de obra, com automação no canteiro, isso reduz a quantidade de homens ou empregados necessários para construir uma unidade num mês. A gente está aumentando o tamanho dos nossos canteiros de obra, com isso a gente tem uma diluição dos custos fixos, a gente tem no sequenciamento lógico da produção também um ganho de produtividade. Então a companhia vem adotando uma série de fatores, né, uma série de medidas para mitigar a pressão de custos e maximizar aí as margens e rentabilidade. A gente tem um centro de serviços compartilhados em Belo Horizonte, pelo fato de estar em Belo Horizonte já traz um diferencial por ter um custo de vida inferior a Rio e São Paulo, por exemplo. A gente tem uma infraestrutura grande aí de TI
o que nos permite um bom controle e gerenciamento das nossas operações, mesmo trabalhando de forma pulverizada no país. E com isso a gente consegue, pela escala e padronização dos nossos produtos, conseguimos fazer uma diluição, vamos dizer, dos custos. Então, alguns têm um retorno mais imediato, como o aumento do preço de venda, e alguns a gente ainda vai colher aí ao longo do tempo. Entendi. E talvez até por estar fora dos grandes mercados consumidores, como a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, você talvez tenha menos concorrência por mão de obra, então, consequentemente, sem dúvida, menores salários, né? Esse ponto não é só em relação à concorrência por mão de obra, mas também por disponibilidade de concorrência por terrenos, né? Os grandes centros, chamando aí São Paulo, Rio e Brasília, a cidade de São Paulo e Rio, a concorrência é muito maior e a gente tem focado na nossa estratégia de diversificação geográfica, ir para cidades menores, né, capitais e regiões metropolitanas do Nordeste, Centro-Oeste ou interior. A gente tem uma participação muito grande no interior do estado de São Paulo, onde a concorrência é menos acirrada. Então a gente consegue aí, tanto em relação a terrenos, como também na questão de disponibilidade ou na busca de mão de obra, algumas vantagens competitivas em relação a alguns dos nossos concorrentes. Perfeito. Mudando um pouco de assunto, a gente está falando sobre o exponencial crescimento do setor e uma das principais vertentes para esse crescimento muito forte, principalmente a linha ligada aí ao segmento econômico, foi o programa do governo Minha Casa Minha Vida, né, lançado no governo Lula e que segue agora no governo Dilma. Queria que você, enfim, fizesse uns highlights do que significa para a MRV a primeira fase do programa, que foi concluída com sucesso, a segunda fase, como é que vocês estão observando essa dinâmica do setor sendo impulsionada pelo programa do governo. Ok. O programa Minha Casa Minha Vida, o programa 1 teve um sucesso muito grande, né? Ele tinha o objetivo de contratar aí 1 milhão de unidades, ele contratou 1 milhão de unidades, mais, né? 1 milhão e 5 mil unidades. Então, com sucesso e um benefício muito maior, acho, do que até o próprio governo esperava, né? Um benefício social e econômico muito grande. A nossa expectativa é que esse programa seja muito mais um programa de país do que um programa partidário ou de governo. A gente tem agora aí o programa fase 2 e a gente tem a expectativa que ele seja um programa duradouro. O programa ele trouxe muito mais benefícios do que a questão do subsídio, que é extremamente importante aí na faixa de 0 a 3 salários, que é uma área que a MRV não tem foco de atuação, apesar do foco principal estar aí na faixa de 3 a 10 salários, mas ele trouxe também uma exigência do sistema como um todo de evoluir, de aumentar de produtividade, eficiência, trazer o mercado, vamos dizer assim, voltar os olhos do mercado para a construção civil. Então, o retorno do programa foi muito maior do que o subsídio em si. Ele trouxe resultados positivos e a gente acredita aí no sucesso da fase 2 e de uma possível fase 3, o que vier aí para frente. Perfeito. Recentemente vocês anunciaram que pretendem fazer uma captação de aproximadamente 500 milhões via debêntures, né? Linkando isso com o cenário de fusões, aquisições, esses recursos que vão entrar no seu caixa é só para capital de giro, para tocar as obras hoje, melhorar o perfil de dívida, ou a intenção é estar olhando para concorrentes, ou enfim, qual é a destinação desses recursos? Bom, a gente está fazendo a emissão de debêntures no valor de 500 milhões, como você bem citou. O objetivo principal é gerenciamento da dívida, né? Alongamento do perfil da dívida e também chegando a um ponto de alavancagem ótimo. A companhia é muito conservadora na questão de gestão de caixa. No final do primeiro trimestre, a gente tinha uma relação dívida líquida, patrimônio líquido de 26,1%, o que é bem inferior aí à média da indústria. Quase a metade da média da indústria. Quase a metade da média da indústria, a gente deve aumentar um pouquinho, mas não tem nessa emissão de debêntures a expectativa, vamos dizer assim, de compra de outras empresas, até porque a empresa foca no crescimento através de um crescimento orgânico. A estratégia da companhia através do modelo integrado
ela, desde a compra do terreno, ela já está vislumbrando lá o final do processo. Então a gente já sabe, quando está comprando terreno, como que vai ser o projeto ali. O nosso projeto é muito padronizado. A gente tem uma análise muito criteriosa do terreno em termos de localização, demanda, estrutura da população local. Então a gente não vai pelo caminho da aquisição. A gente foca mais no crescimento orgânico. Claro que a companhia está aberta, de olhos abertos ao mercado, né? Mas até hoje as oportunidades que a gente já avaliou não eram interessantes para a companhia. Entendi. Eu acho que está claro, não só para mim, como todo mundo está assistindo aqui a entrevista, em relação a um pouco do case que é a MRV, mas acho que vale comentar que o setor de construção civil, né, de construtoras e incorporadoras, até mesmo o setor de locação, a indústria de construção, ela tem bastantes empresas listadas na Bolsa, né? Eu acho que eu queria entender um pouco na sua visão, por que dessas dezenas de empresas, a MRV seria, na sua opinião, a melhor escolha entre todas as opções. Ok, o mercado é muito pulverizado na construção civil no Brasil. A gente tem muitas empresas listadas na Bolsa, capital aberto, e tem muitas empresas ainda locais não listadas. A MRV, ela se diferencia muito pela experiência, faz mais de 30 anos que a empresa trabalha no segmento econômico, ela tem o conhecimento e a experiência para trabalhar nesse setor, ela vem entregando resultados acima da média do setor, né? Quando a gente compara aí as margens, o retorno sobre o patrimônio líquido da empresa é diferenciado quando se compara ao setor. A empresa trabalha de forma muito eficiente, é uma empresa muito simples, vamos dizer assim, com uma cultura muito sedimentada de qualidade e baixo custo, de forma que a gente tem, como eu já comentei, no modelo integrado, um avanço harmônico entre as diversas áreas da companhia. Então ela tem uma estrutura sólida, ela é conservadora na gestão de caixa, né, e entrega resultado. Então eu acho que por esse histórico da companhia, junto com as perspectivas ainda para frente, que ainda tem uma possibilidade grande de expansão, o déficit habitacional ainda é muito grande. A classe C, que é a classe onde a MRV tem a principal foco de atuação, é a classe que mais cresce no país, então tem um potencial ainda muito grande a crescer, né? Juntando tudo isso, o potencial com o histórico e solidez da companhia, eu acredito ser uma opção diferenciada aí dentre as alternativas. Entendi, perfeito. Acho que está bem claro, não só para mim, como para todos os clientes da XP. Agradeço a sua presença aqui nos estúdios da XP TV. Fica o convite aí para uma próxima oportunidade, próximos resultados, voltar aqui e comentar um pouco mais sobre a companhia. Obrigado. E, enfim, esse foi mais um Conheça Mais, cuja empresa convidada foi a MRV.